Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui, depois de um longo tempo ausente aqui do Palavra de Vida. Hoje o Senhor nos concedeu a oportunidade de estar aqui junto com vocês para meditarmos em alguma porção da Escritura. E eu espero que essa palavra traga para você crescimento espiritual, fortaleça seu coração e seja uma palavra de vida. E eu quero pensar com você hoje na carta de Tiago. Eu tenho lido essa carta, tenho estudado essa carta, e ela tem me abençoado muito. E eu quero compartilhar com você algumas dessas lições que eu tenho aprendido na carta de Tiago. É uma carta pequena, são apenas 5 capítulos, mas é uma carta assim, muito prática. Tiago ele não faz assim, uma exposição doutrinária, mas ele trata de assuntos práticos da vida cristã. E eu quero te convidar a pensar comigo nessa carta e em alguns temas que essa carta tem. E hoje eu quero falar desse primeiro assunto que Tiago trata, que está no capítulo 1. Capítulo 1, e no verso de número 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Como disse, a carta de Tiago ela é muito prática. E o primeiro assunto que Tiago abre a sua carta, ele vai falar com aqueles irmãos para qual era a sua audiência inicial e também para nós. Ele vai falar sobre como enfrentar as provações da vida. E ele abre esse assunto, que é um assunto que todos nós, diretamente ou indiretamente, sempre estamos envolvidos, porque todo mundo já passou, ou que não passou, passará por alguma crise, alguma provação na sua vida. E Tiago começa falando de que a provação, ao passar pela provação, as pessoas não deveriam perder o seu ânimo, a sua alegria. Isso parece um pouco estranho para nós, principalmente no nosso tempo, que é tão marcado por uma forma de ver o Evangelho que está tão influenciada pela teologia da prosperidade, que é aquele pensamento que olha para a vida cristã e considera que não é possível que um crente fique doente, que um crente sofra algum tipo de adversidade. Um evangelho como é colocado, um evangelho triunfalista. Então isso, principalmente por essas pessoas que estão influenciadas por esse tipo de pensamento, seria um completo contrassenso que Tiago está falando. Passar pela provação e ainda ter alegria no coração ao passar pela provação, mas por que é que Tiago está falando dessa forma? Ele está querendo ensinar aqueles irmãos que a provação ela acontece na vida do cristão como algo que tem alguns propósitos estabelecidos por Deus. E se nós conseguirmos entender a provação dessa forma, ou seja, da forma que a Bíblia apresenta, da forma que Deus quer que nós a vejamos, o momento da provação, então, não vai ser aquele momento que vai nos consumir, que vai nos abater. Nós conseguiremos passar pela provação sem que o nosso coração fique totalmente consumido. Por quê? Porque nós conseguiremos entender que a provação é sempre um momento que Deus está fazendo algo em nós e que Deus está fazendo algo através de nós. Esses 2 pontos são muito importantes.
E quando nós olhamos não só para Tiago, mas para as outras porções da Escritura, nós aprendemos que a primeira coisa que nós devemos olhar para a provação e que, ao termos essa visão, não perderemos o ânimo, é nós olharmos para a provação e identificarmos o que é que Deus está fazendo em nós. E o que é que Deus está fazendo através de nós. Essas duas coisas, então, nós veremos que Deus tem um propósito naquele momento de provação que nós estamos vivendo. E aí Tiago diz o seguinte, que para a gente conseguir entender aquilo que Deus está fazendo em nós e aquilo que Deus está fazendo através de nós, ele diz que o momento da provação é o momento que nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Para que sabedoria? Para nós entendermos exatamente qual é o propósito de Deus naquele momento na nossa vida. Ou seja, quando nós olhamos para a provação com os olhos de Deus, quando nós olhamos para a provação com a sabedoria dada por Deus, nós conseguiremos, então, entender esses propósitos de Deus na provação. E é por isso, então, que Tiago nos orienta a nós, no momento da provação, orarmos pedindo a Deus sabedoria. Então, hoje eu quero deixar com você essa primeira reflexão dentro do livro de Tiago, como enfrentar a tribulação. A gente precisa entender o propósito de Deus. E como entender o propósito de Deus? Orando e pedindo a Deus sabedoria, como o próprio Tiago está nos orientando aqui no verso 5. E se você pede sabedoria, você recebe e, consequentemente, você não vai ser consumido pela provação. E essa é a minha palavra para hoje e o meu desejo é que Deus te abençoe rica e abundantemente.